Olá, Isaminatel aqui. Esse é o nosso Chá Comigo, que eu leio pra você. A gente tá lendo o livro O Que Sobra, do Príncipe Harry. Esse é o vídeo número 25 da leitura desse livro, que a gente tá na parte 1, capítulo 54, hein? Se tiver de boa, faz um chazinho e vamos junto. Se tiver na correria, só dá o play e chá comigo, que eu leio pra você. Todos os dias, após acordar às 5 da manhã, éramos obrigados a engolir uma garrafa enorme de água. A garrafa era do tipo militar, de plástico preto, lembrança da Guerra dos Boeres. Qualquer líquido ali dentro ficava com gosto de plástico de primeira geração e de mijo. E pior, quente como mijo. Então, depois de meter aquilo goela abaixo, uns momentos antes de sair para nossa corrida matinal, a maioria caía no chão e vomitava a água de um jato só. Não interessava, no dia seguinte a gente tinha de meter aquele líquido mijento de plástico goela abaixo outra vez, da mesma garrafa de água, e então sair para outra corrida pós-vômito. Ah, a corrida! A gente corria constantemente. Corria em volta de uma pista, corria ao longo de uma estrada, corria em matas fechadas, corria em campinas. Às vezes corria com 40 quilos nas costas, às vezes carregando um tronco enorme. Corria até desmaiar e às vezes desmaiava ainda correndo. Ficávamos estendidos ali, semiconscientes, as pernas ainda latejando, como cachorros dormindo e sonhando que estão perseguindo esquilos. Entre as corridas, a gente subia por cordas, se jogava contra paredes, se atirava um contra o outro. À noite, sentíamos nos ossos alguma coisa que não era só dor, era uma palpitação forte que fazia estremecer. A única forma de sobreviver àquela palpitação era se dissociar dela, dizer a si mesmo que você não era ela. Separar-se de si mesmo. Fica a dica, tá? Isso aqui, dissociação, é uma técnica mapeada pela programação neurolinguística e ajuda muito na relação com a criança. Se você tá com aquela raiva na hora, você vai ter uma explosão, se você se dissocia, você lembra que você não é aquela raiva, você pode se olhar mentalmente lá de cima e conseguir ter outras reações. No curso PNL para pais e professores eu falo muito sobre isso e milhares de outras técnicas da PNL, fica a dica. Os suboficiais diziam que isso fazia parte de seu grande plano, matar o eu. Então todos estaríamos juntos, então realmente seríamos uma unidade. Quando o predomínio do eu cede, garantiam eles, a ideia de serviço prevalece. Pelotão, país, é só isso que vocês vão conhecer, cadetes. E vai ser mais do que suficiente. Não sei como os outros cadetes se sentiam em relação a isso, mas entrei nessa sem vacilar. O eu estava mais do que pronto para me livrar daquele peso morto. Identidade? Tome, pode ficar com ela. Eu entendia que para alguém apegado ao seu eu, a sua identidade, essa experiência podia ser dura. Não para mim. Ficava feliz em me sentir sendo reduzido, lenta e gradualmente, a uma essência, as impurezas removidas, permanecendo apenas a matéria vital. Parecido com o que aconteceu em Tulombila, só que mais. Tudo aquilo era como uma imensa dádiva dos suboficiais da Commonwealth. Amava-os por isso. À noite, antes de ferrar no sono, eu agradecia. Capítulo 55. Depois daquelas 5 primeiras semanas, depois do encerramento do campo de treino, os suboficiais afrouxaram um pouco. Sempre devagarinho, já não gritavam tanto com a gente. Tratavam-nos como soldados, mas, como soldados, era hora de aprender sobre a guerra. Como combater, como vencer. Isso incluía aulas espantosamente chatas. As partes melhores incluíam a simulação de várias maneiras de ser, ou, dependendo, não ser morto. Chamavam-se CBRN. Química, biológica, radiológica, nuclear. Praticávamos pondo os equipamentos de proteção, tirando-os, limpando e enxugando os venenos e outras porcarias que podiam ser atiradas, despejadas ou espirradas em nós. Cavávamos uma quantidade incontável de trincheiras, vestíamos máscaras, encolhíamos-nos em posição fetal, recitávamos o livro das revelações repetidas vezes. Um dia, os suboficiais nos reuniram diante de uma casa que tinha sido convertida numa câmara de gás lacrimogêneo. Mandaram que entrássemos e ativaram o gás. Tiramos a máscara antigás.
Pusemos de novo. Tiramos de novo. Se não agíssemos rápido, enchíamos a boca ou o pulmão de gás. Mas nem sempre dava para ser rápido. E essa era a questão. De modo que todo mundo acabava absorvendo gás. Os exercícios supostamente diziam respeito à guerra. Para mim, diziam respeito à morte. Todo o tema do treinamento do exército era a morte, como evitá-la. Mas também como enfrentá-la, de cabeça erguida. Assim, parecia natural, quase inevitável, que nos pusessem em ônibus e nos levassem ao cemitério militar de Brookwood, para ficarmos de pé junto aos túmulos e ouvirmos a leitura de um poema, Aos Tombados. O poema era anterior às mais sinistras guerras do século XX. Então ainda guardava traços de inocência. Eles não envelhecerão, como nós, deixados a envelhecer. Era impressionante como grande parte do nosso treinamento inicial era entremeado, impregnado de poesia. A glória de morrer, a beleza de morrer, a necessidade de morrer, todos esses conceitos nos eram incutidos junto com as habilidades para evitar a morte. Às vezes era explícito, mas outras vezes estava bem diante de nós. Sempre que éramos conduzidos à capela, olhávamos para cima e víamos gravado na pedra: Dult et decorum est pro patria more. Doce e nobre é morrer pela pátria. Palavras escritas originalmente por um romano da antiguidade, um exilado, então retomadas por um jovem soldado britânico que morrera pelo seu país. Retomadas ironicamente, mas isso ninguém nos disse. Claro que não tinham sido gravadas ironicamente naquela pedra. Para mim, a poesia era levemente preferível à história. E a psicologia, e a estratégia militar. Estremeço só de lembrar aquelas longas horas, aquelas cadeiras duras no Faraday Hall e no Churchill Hall, lendo livros, decorando datas, analisando batalhas famosas, escrevendo dissertações sobre os mais esotéricos conceitos de estratégia militar. Eles eram, para mim, a aprovação suprema de Sandhurst. Se pudesse escolher, ficaria mais 5 semanas no campo de treino. Mais de uma vez caí no sono no Churchill Hall. Ei, Sr. Galles, o senhor está dormindo. O conselho era que, quando sentíssemos sono, nos erguêssemos num salto, fazendo o sangue circular. Mas isso parecia uma clara afronta. Ficando de pé, a gente estava informando ao instrutor o quanto ele era chato. Com que disposição se sentiriam na hora de dar nota ao nosso próximo trabalho? As semanas corriam. Na semana 9, ou foi na 10, aprendemos a usar baioneta. Manhã de inverno. Um campo em Castlemartin, em Gales. Os suboficiais puseram um punk rock de rachar o coco a todo volume para atiçar nossos instintos animais. E então começamos a correr na direção de bonecos de saco de areia, empunhando alto a baioneta, golpeando e gritando: mata, mata, mata! Quando soavam os apitos e o treino terminava, alguns caras não conseguiam desligar. Continuavam esfaqueando seus bonecos. Um rápido vislumbre do lado sombrio da natureza humana. Então todos ríamos e fingíamos que não tínhamos visto o que acabáramos de ver. A semana 12, ou talvez 13, foi de armas e lançamento de granadas. Eu atirava bem. Desde os 12 anos atirava em coelhos, pombos e esquilos com uma 22. Mas então melhorei. Melhorei muito. Muito mesmo. Capítulo 56. No final do verão, despacharam-nos para Gales e nos impuseram um exercício penoso chamado longo alcance. Marcha, trilha e corrida ininterruptas por vários dias, numa zona árida, com uma carga de equipamento nas costas equivalente ao peso de um garoto. E pior, a Europa estava sofrendo uma onda histórica de calor e partimos no auge dessa onda, no dia mais quente do ano, uma sexta-feira. Disseram-nos que o exercício iria até domingo à noite. No final do sábado, durante o nosso descanso forçado, dormimos em sacos numa trilha de terra. Depois de 2 horas, fomos acordados por trovões e uma chuva forte. Eu estava num grupo de 5. Nos levantamos, erguemos o rosto para o alto, bebendo as gotas de chuva. Uma delícia, mas ficamos molhados e despertos, e era hora de retomar a marcha. Encharcados debaixo de um toró,
A marcha agora era outra coisa totalmente diferente. Íamos grunhindo, arfando, gemendo, escorregando. Aos poucos comecei a querer desistir. Numa breve parada em um posto de controle, senti os pés arderem. Sentei no chão, tirei a bota e a meia do pé direito e a sola se despelou. Pé de trincheira. O soldado ao meu lado balançou a cabeça. Merda, você não pode continuar. Fiquei decepcionado, mas confesso, também aliviado. Estávamos numa estrada rural. Num campo ali perto havia uma ambulância. Fui cambaleando até lá. Ao me aproximar, os médicos me ergueram e me puseram na traseira, pela porta aberta. Examinaram os meus pés. Disseram que a marcha para mim tinha acabado. Assenti, encurvado. A minha equipe se preparava para partir. Tchau, pessoal, vejo vocês no acampamento. Mas aí apareceu um dos nossos suboficiais, suboficial Spence. Pediu uma palavrinha. Pulei da traseira da ambulância, fui mancando com ele até uma árvore próxima. Encostado na árvore, ele falou comigo em tom normal. Era a primeira vez em meses que não gritava comigo. Senhor Gales, o senhor tem um último estirão. Faltam literalmente só uns 10 ou 12 quilômetros. Eu sei, os seus pés estão um trapo. Mas sugiro que não desista. Sei que o senhor consegue. O senhor sabe que consegue. Faça um esforço. O senhor nunca vai se perdoar se não fizer. E se afastou. Voltei mancando para a ambulância. Pedi toda a fita de óxido de zinco que tinham. Passei-a bem apertado nos pés e calcei as botas. Sobe morro, desce morro, morro em frente. Prossegui, tentando pensar em outras coisas para me distrair daquela agonia. Chegamos perto de um riacho. A água gelada vai ser um bendito alívio, pensei. Que nada. Só consegui sentir as pedras no leito do rio pressionando a carne viva. Os últimos 6 ou 7 quilômetros foram os passos mais difíceis que dei neste planeta. Ao cruzarmos a linha de chegada, comecei a hiperventilar, aliviado. Uma hora mais tarde, de volta ao acampamento, todo mundo estava de tênis. Passamos vários dias andando pelas barracas, arrastando os pés feito velhos, mas velhos orgulhosos. Em certo momento, fui mancando até o suboficial Spence e lhe agradeci. Ele deu um pequeno sorriso e se afastou. Gente querida, essa leitura é um chacoalhão para nós, as mães que estão buscando educar os filhos de uma maneira respeitosa e que muitas vezes estão afofando demais o terreno para os seus filhos e que não estão sabendo o momento de dar um push, uma forçada, uma empurrada, uma pegada mais forte, uma coisa mais firme. Ai, se quer desistir, deixa que desista. Ai, se não aguenta mais, não tem problema, tudo bem falhar. Tudo bem, mas olha, de vez em quando a gente precisa empurrar esses meninos para a dureza. De vez em quando a gente precisa ser alguém que fala: você não precisa desistir, você não vai se perdoar se você desistir agora, você tá com dor, mas você consegue. Eu sei que você consegue, você sabe que você consegue e você não vai se perdoar se desistir agora. Como é difícil a gente saber a hora de ser colo e a hora de ser mola, alavanca, fortaleza, até mesmo um empurrão para os nossos filhos. Como é difícil saber a hora de ser carinho, moleza, fofura e a hora de ser vai, e a hora de ser aquilo que realmente precisa dar a força mesmo, sabe, gente? Pra gente não criar gente fraca, porque quando a gente cai na permissividade sem perceber, a gente cria gente fraca. Não vou dizer mais nada nesse vídeo não, deixa o seu comentário. Gratidão sem limites.